Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes aí em Porto Rico, hoje, domingo, 31 de janeiro de 2016, e todos os ministros e congregações nos diferentes países. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam com todos vocês e nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender as Escrituras. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nos diz Apocalipse, capítulo 7, da seguinte maneira, nos falando do anjo que vem com o selo do Deus vivo para chamar, juntar e selar 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. E diz assim, Apocalipse capítulo 7, versículo 1 em diante. Depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos que foram selados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 foram selados. Da tribo de Rubem, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Depois destas coisas, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. De todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então, um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus
e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono, estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entender. O anjo selando as tribos de Israel. É o nosso tema para o estudo bíblico desta manhã, domingo, 31 de janeiro de 2016. Podem sentar os presentes e também aqueles que estão nas outras nações. Este anjo que vem selando, chamando e juntando, selando 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo, é o anjo do pacto, é o Espírito Santo, é Cristo em sua manifestação final, a manifestação do Filho do Homem, para chamar e juntar 144.000 escolhidos de Deus, do povo hebreu, depois que tiver chamado e juntado os escolhidos da sua igreja entre os gentios. Ou seja, que haverá um entrelace entre os povos e a palavra, a mensagem de Deus, a mensagem do reino, será levado a Israel, será pregado aos judeus e serão chamados e juntados com esta mensagem 144.000 judeus ou hebreus, 12.000 de cada tribo. Portanto, haverá um entrelace entre a igreja, onde estarão as duas oliveiras, primeiramente, na etapa do lugar santíssimo deste templo espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e daí é que sairá a mensagem, quando eles virem o Senhor em sua vinda, vindo pela sua igreja, eles se agarrarão do anjo do pacto, como se agarrou Jacó. No capítulo 32, versículo 24 ao 32 de Gênesis, quando ele se agarrou do anjo que apareceu e lhe disse, o anjo disse, solta-me, pois já amanhece, tenho que ir. E Jacó disse, não te soltarei até que me abençoes. E aí lutou com o anjo. E o anjo pergunta, qual é o teu nome? Depois de tê-lo ferido no quadril, e Jacó disse, Jacó, quando perguntou pelo seu nome, o anjo disse, não será mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e o venceu. Será o teu nome Israel. E aí ele mudou o nome de Jacó, que significa enganador, por Israel, que significa príncipe com Deus. E então, depois de abençoá-lo, o anjo se foi da sua presença. Jacó, porquanto recebeu tão grande bênção, encontramos em Gênesis capítulo 32,
Também, Jacó também quis conhecer o nome do anjo com o qual lutou. No versículo 27 deste mesmo capítulo 32 de Gênesis diz: quando o homem viu que não prevalecia contra ele. Versículo 24, para que tenha um quadro claro. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele, um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Saía o sol quando ele transpôs Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel até hoje não comem o nervo do quadril que está sobre a juntura da coxa, porque o homem tocou a juntura da coxa de Jacó, porque o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Essa experiência que Jacó teve com o anjo de Deus, o anjo do pacto, o anjo, o mesmo anjo que aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó, o qual apareceu a Jacó no capítulo 28 de Gênesis, na parte alta da escada, que Jacó viu em sonho, pela qual subiam e desciam anjos de Deus. E na parte alta estava Deus, que disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. E disse: não te deixarei até te abençoar. Vamos ler para ter o quadro claro. E depois lemos capítulo 28 de Gênesis. Foi em Betel, onde ele viu o anjo. Capítulo 28, verso 10 em adelante, diz assim, Capítulo 28, versículo 10 em diante diz: partiu Jacó de Berseba e foi a Harã. Chegando, chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro,
deitou-se ali para dormir. Y soñó que E la sonhou, escalera, eis que uma escada, soñó, y aquí e la sonhou, escalera eis que uma escada que estaba apoyada en estava tierra, posta na su terra, extremo estaba cujo en topo el cielo. chegava ao céu. Y aquí que E ángeles de Dios, os anjos de Deus y aquí ángeles de Dios que subían, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: Yo soy Jehová, Eu sou o Senhor, Dios de Abraham, o Deus de Abraão, teu pai, y el Dios de Isaac. e o Deus de Isaque. La tierra en que estás, Esta terra em que estás deitado, te la daré a ti eu a darei a ti y a tu descendencia. e à tua descendência. Será tu descendencia como el A polvo tua de la descendência será como o tierra, pó y te da terra. extenderás al occidente Estender-te-ás ao ocidente, ao oriente, ao norte y al sur, e ao sul. al norte y al sur. Ao norte e ao sul. Y todas las familias E de la em tierra ti serán benditas. E na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. He aquí yo estoy contigo Estou contigo y te guardaré e te por guardarei donde quiera que por fueres, onde quer que y fores, volveré e a traerte, te farei tornar a esta terra. porque no te dejaré hasta Não que te haya deixarei hecho. até que tenha cumprido te he dicho. aquilo que te tenho dito. Y despertó Jacob de aquel sueño. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Y tuvo miedo. E temeu, e disse: Quão Quão terrível es este terrível é este lugar! lugar. No es otra cosa Este que não é casa de outro Dios lugar senão a casa de y Deus. puerta del cielo. Esta é a porta dos céus. Y se levantó Jacob Então se levantou Jacó de mañana, de tomó la madrugada, piedra en que había tomou a pedra que tinha puesto posto de cabecera por travesseiro, y la alzó erigiu-a por señal em coluna y derramó aceite e encima de derramou azeite em cima dela. ella. Llamó aquel lugar E chamou aquele lugar Betel, Betel. aunque Luz era el nombre Porém, o nome daquela cidade antes de era la Luz. ciudad primero. E hizo Jacob voto Fez diciendo: também Jacó um voto, fuere dizendo: conmigo, Se Deus for comigo, fuere Dios conmigo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que ora faço, e me der y me diere pan pão para comer para comer y vestido para e vestir, vestes para vestir, y volviere en paz e eu em paz a voltar casa de mi à padre, casa de meu pai, Jehová o Senhor será mi Dios. será o meu Deus. Y esta piedra que he puesto E esta pedra que tenho posto como coluna casa de Dios, será a casa de Deus. y de todas lo E de que tudo me diere, o que me el deres, diezmo apartaré certamente para ti. te darei o dízimo. Esa fue Isto foi la experiencia de Jacob a experiência de Jacó, quando estuvo esteve en Betel. em Betel. Encontramos Aí essa escalera esta escada donde bajaban, subían, por onde bajaban ángeles de Dios, subiam e desciam anjos de Deus, a lo cual hace ao referencia qual Cristo faz referência en San Juan, Cristo em São João, capítulo capítulo 1, 1, verso 51, versículo 51, cuando está hablando quando está falando con Natanael, com Natanael y le dijo: e disse: de cierto os digo, Na verdade vos digo veréis el cielo que abierto, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. esa escalera Esta escada
con esos ángeles subiendo com y estes anjos subindo e descendo, bajando, es la iglesia del Señor é a Jesucristo, igreja do Senhor Jesus Cristo, por donde suben y bajan por onde sobem e los descem mensajeros de os las mensageiros diferentes das etapas diferentes etapas da igreja, con com grupo o grupo de creyentes en de Cristo. crentes em Cristo. Por eso es casa de Dios y la iglesia Por es la isso, casa de Dios. é casa de Deus, e a igreja é a casa de Deus sob o novo pacto. Como dice Como diz San Pablo a Timoteo, São Paulo a Timóteo, en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, no capítulo 3 de 1 de Timóteo, verso 15, versículo 15, donde dice, para que si tardo, onde diz: sepas cómo debes conducirte en la casa para de que, Dios, se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e esteio da verdade. Ou seja, que sob o novo pacto, la casa de Dios, a casa de Deus, o templo de Deus, es la iglesia é a igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Y es de ahí E é daí donde suben onde sobem e descem os mensageiros de las diferentes edades, das diferentes eras. los apóstoles, aún Ainda todos os los apóstolos e todos os crentes sobem por essa escada de era em era. y la parte alta, E a parte alta, que es la edad de piedra angular, que é a era de pedra angular, aí estará el Señor o Senhor en su segunda venida em sua segunda vinda, para manifestarse para la venida del Hijo del Hombre. manifestar-se a vinda do Filho do Homem com seus anjos, e os anjos são Moisés y Elías, los Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras. Zacarías, De Zacarias, capítulo 4, verso 11 4, al 14, versículo 11 ao y 14. de Apocalipsis, E de Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 al 14. ao 14. Todo eso corresponde Tudo isto corresponde a la edad à era más alta, mais alta, la cúspide de la no escalera cume da escada que vio Jacob en su que Jacó viu no seu sonho. ahí va a estar la Aí presencia de estará a presença de Dios. Deus. Ahí donde se va a Aí manifestar a Dios en é toda onde su se manifestará Deus em toda a sua plenitude. E daí é que falará Jacob a Jacó, a Israel, en este tiempo final, neste tempo final, para juntar siguiente para chamar e juntar 144 mil, Hebreos 12 hebreus 12 mil, de cada tribu. de cada tribo. Por tanto, este es el tiempo Portanto, este é o tempo de la cúspide de la escalera que vio do cume da escada Jacob. que Jacó viu. Por eso Por isso es que é que Dios le dice a Jacob, Deus diz a Jacó, luego en otro pasaje, em seguida, em outra passagem, le dice, yo soy el Dios diz: Eu sou o Deus de Betel. de Betel, Porque Betel porque Betel es é casa de Dios. casa de Deus. Eso significa casa de Dios. Ou seja, significa casa de Deus. Y por eso E por isso se refleja ya se reflete lá lo que será la iglesia o del que Señor será a igreja do Senhor Jesus como Cristo, casa de Dios. como casa de Deus. Y ahora E agora sabemos sabemos que estamos en el tiempo final, que estamos no tempo final, donde todas estas onde experiencias que tuvo todas essas experiências que Jacó se teve materializarán se materializarão en la iglesia del Señor. na igreja do Senhor Jesus Cristo.
Vamos a ver cómo dice aquí. Vamos ver como diz aqui. Mismo capítulo 28. No mesmo capítulo 28. Capítulo 28, verso 12 al 13 dice, y soñó. Capítulo 28, versículo 12 ao 13. E sonhou, eis que uma escada estava posta na terra, Y su extremo cujo tocaba topo el cielo y chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Y aquí Jehová estaba en lo alto. Por cima dela estava o Senhor, Y le dijo, que lhe disse: yo soy Jehová, Eu sou o Senhor, Dios de Abraham, o Deus de Abraão, teu pai, Dios de Isaac. e o Deus de Isaque. La tierra en que estás acostado, te la daré Esta a ti y a terra tu em que descendencia. estás deitado eu a darei a ti e à tua descendência. Luego Em seguida, que tuvo la experiencia, depois que teve a experiência, Jacob dijo, Jacó disse, tuvo miedo. teve medo. El verso 17. Versículo 17. 16 e 17. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. O sea que Jacob, Ou seja, que Jacó, Israel, cuando despierte quando despertar del sueño, do sono, va a darse cuenta que en medio de irá la iglesia de perceber Cristo que no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo ha estado Dios, esteve por Deus, eso lo sabrá, mas isso saberá, porque verá porque verá a Dios se manifestar Deus en manifestado la vida del hombre, na vinda do Filho do Homem, etapa de na piedra. etapa de pedra angular. Desde ahí es que le hablará. Desde aí é que falará a Jacó, Desde ahí fue que porque habló é desde aí que falou el sueño no sonho que tuvo que de esa escalera. teve desta escada, no capítulo 28 de Gênesis. Y se dará cuenta que Dios E perceberá que Deus ha estado en su iglesia esteve em sua igreja y es en la edad de piedra angular. e é na era de pedra angular onde Jacó escutará a voz de Deus falando E identificándose e se identificando con el Dios de Israel. como o Deus de Israel. Y Jacob dice, ciertamente Jehová está en E ciertamente Jehová Jacó está en disse: este lugar, Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. porque han pasado unos Porque 2000 años. passaram sabido uns 2000 anos el Dios de Israel e não soube que o Deus de Israel, está en la iglesia na igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Y tuvo miedo. E teve medo, e disse, Cuán terrible es e temeu e disse: otra cosa Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, esta é a porta dos la céus. casa de Dios, que es la A iglesia, casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, por donde y donde Dios por onde e onde Deus a coloca sus hijos, os seus filhos, os conecta cielo por medio com de o Cristo. céu através de Cristo. Es ahí É aí donde nacen los hijos onde de Dios, nascem os filhos e filhas de Deus através do novo y nascimento el Espíritu Santo. dado pelo Espírito Santo. Es ahí É aí la casa de Dios y a puerta del casa cielo, de Deus e porta do céu, por donde pasan por onde passam los ángeles de Dios os anjos de Deus y por donde e por onde entran entram para ir al cielo. para ir ao céu. Es la conexión con el É a cielo, conexão com o céu, la casa de Dios donde a casa de Deus onde está Dios en Espíritu Deus Santo, em Espírito Santo manifestado. en el capítulo 3 No capítulo 3 de primera de de Corintios, versos 1 aos 16 Coríntios, al 17, versículo não sabeis 16 que sois ao templo de 17. Deus, Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus se habita em alguno vós? destruyere el templo Se alguém de Dios, destruir o santuário de Deus Deus, lo destruirá, Deus o destruirá, porque el templo de Dios
Dios, el cual sois pois o vosotros. santuário de Deus que sois vós é santo, é sagrado. San Pablo São Paulo identifica el templo de Dios identifica bajo o el pacto templo de Deus sob o novo pacto como la iglesia como a igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. También lo encontramos También identificándola Encontramos identificando-a en el capítulo 2, no capítulo 2, verso versículo 19 en adelante, 19 em diante, hasta el 22 de Efesios. até o 22 de Así que ya Efésios. no sois Assim que extranjeros, já não ni sois extranjeros, estrangeiros nem sino forasteiros, conciudadanos de los santos, mas concidadãos dos santos e membros da família de edificados sobre el Deus, fundamento de los apóstoles, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser un para templo templo santo en el Señor. no Senhor. En quien vosotros E también nele sois também, juntamente vós edificados, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. así como Dios está Assim edificando como Deus está edificando um el templo, templo espiritual que es su iglesia, templo espiritual que é a sua igreja, también edificando está a cada também creyente edificando cada crente em Cristo como indivíduo, como templo humano como templo humano, espiritual como templo espiritual, de templo Dios, donde mora de Deus onde el Espíritu mora de Dios. o Espírito de Deus. También tenemos Também temos en Hebreos em Hebreus, capítulo 3 capítulo 3, otra identificación grande de la Biblia, outra identificação grande na Bíblia sobre lo que es para Dios o que é para la Deus iglesia del Señor. a igreja do Senhor Jesus Cristo. Dice, Diz, capítulo 13, verso 5 al capítulo 6 3, versículo 5 ao de 6 Hebreos dice, de Hebreus "Y diz: Moisés, a la verdad, fue Moisés, na fiel en toda la verdade, casa foi de fiel Dios, em toda a casa de Deus, como servo, al testimonio de lo que para se iba a decir. testemunho das coisas que se haviam de Pero anunciar. Cristo, como Mas hijo sobre Cristo, su casa, como filho sobre la sua cual própria somos casa, nosotros, essa casa somos nós. la cual casa somos Essa nosotros, casa somos si nós. retenemos firme Se hasta el tão fin la somente confianza conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. O sea, ahí Ou seja, muestra que la casa aí de Dios, mostra que a casa de Deus, la familia de Dios, a família de Deus, es la iglesia del Señor Jesucristo. é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Son descendientes de Dios, São pueblo, descendentes de Deus, pelo qual reciben recebem el Espíritu de Dios, o Espírito de Deus, que es lo que Dios estaba prometiendo. que é o que Deus estava El nuevo nacimiento de los creyentes. prometido para produzir o novo nascimento nos crentes, como disse a Nicodemos: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não compreendeu e pensou que era nascer literalmente de novo, e Cristo disse: Cierto de que em verdade te digo que quem não nascer da água, ou seja, do Evangelho e do Espírito, no puede entrar não pode entrar al reino de Dios. no reino de Deus. No puede entrar al reino de Dios. Não pode entrar no reino de Deus, fazer parte do reino de Deus da igreja do Senhor Jesus ¿En Cristo, quién? em quem El reino está en la o reino está na esfera espiritual. Y en Filipenses capítulo E em 3, Filipenses, capítulo 3, nos dice en el verso nos diz no versículo 20, 21, 20 e 21, mas nuestra ciudadanía mas está a en los nossa cidadania está nos céus. cielos. Todos los creyentes en Cristo Todos os crentes em Cristo, nascidos de novo, iglesia del Señor formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E, como a igreja do Senhor Jesus Cristo é celestial, ciudadanía tem cidadania celestial, ciudadanía del tem reino de cidadania do reino de Deus. ciudadanos del São reino de Dios. cidadãos do reino de Deus. Y por consiguiente tienen E, las promesas consequentemente, y bendiciones têm as promessas e bênçãos do reino de Deus. mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos Mas nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, con el poder con el segundo o seu eficaz poder, cual puede también sujetar segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E agora, estos son estes são los ángeles de Dios, os anjos de Deus, sus mensajeros, seus mensageiros, ángeles mensajeros de Dios, anjos mensageiros de Deus, grupo de cada com etapa, o grupo de cada etapa da igreja subiendo subindo por esa escalera al cielo. por esta escada ao céu. O sea, Ou seja, son los que são reciben a Cristo, aqueles que recebem a Cristo, nascem de novo vienen a e formar parte vêm fazer parte del grupo que sube do por esa grupo escalera. que sobe por essa Vienen a escada. formar parte Vêm fazer parte de la escalera. da escada. Y al final de la escalera, E no final da escada, no topo da de escada, la escalera, no cume da escada, ahí fue que Jacó, quando olhou para cima, hasta la cúspide vio a Dios. até o cume, viu Deus ali. Ahí es que verán la segunda Aí de Cristo. é que verão a segunda vinda de Cristo. Aí é que verá a segunda vinda do Messias, com Sus ángeles, os seus anjos, Moisés y Elías. Moisés e Elias. Que esa es Por quê? la etapa del lugar Essa santísimo é a etapa do lugar santíssimo desse templo espiritual da igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a Betel, a casa de Deus, do novo pacto, a casa de Deus, Del Nuevo Testamento, do Novo Testamento, formada creyentes en Cristo. pelos crentes em Cristo. Cristo está en medio de su iglesia. Cristo tem estado no meio da sua igreja em Espírito Santo, manifestando-se de era em era De cada edad. e no mensageiro de cada era. Pero cuando se llega a la Mas, edad de piedra quando angular, se chega na era de pedra angular, se chegou na era messiânica. y por tanto es ahí E, donde- portanto, é aí onde, y de- donde Israel verá al Mesías, onde Israel verá o Messias príncipe, hablará desde esa edad de que piedra falará desde essa era de pedra angular. É aí la etapa para a etapa para a manifestação de Deus em toda a sua plenitude, no meio que estarán daqueles que estarão nessa era de pedra angular. es ahí donde se cumplirá É la aí venida onde se cumprirá a vinda da pedra não cortada por mãos, que ferirá vías de hierro y nos pés de ferro e de barro a imagem que o rei Nabucodonosor viu, que representa reino de los gentiles, o reino dos gentios, que passou de etapa em etapa. Passou da etapa del imperio o reino do império ou reino babilônico, encabezado por el encabeçado pelo rei Nabucodonosor como a cabeça de ouro, pasó al passou brazos ao peito e braços de prata, que representa o reino medo-persa, pasó en la passou tercera ocasión na terceira ocasião al imperio de Grecia, ao império da Grécia, sentado en el vientre de los muslos, representado no ventre e nas coxas de bronze, y del imperio e griego o império grego con Alejandro el Grande, com Alexandre o el Grande, vientre que foi de- o ventre e as coxas de bronze, passou al imperio romano ao Império Romano en la etapa de las na etapa das pernas de ferro, el reino imperio o reino, o império de los Césares, dos Césares, imperio romano, o Império Romano, y de ahí e daí encontramos que en ese encontramos que sob imperio romano, este Império Romano, o Império Romano crucificó a Jesucristo crucificou Jesus Cristo allá lá en Jerusalén. em Jerusalém. Y E, luego, más adelante pasó em seguida, mais adiante, passou aos pés de ferro reconocido que e de es barro, que é lo que queda o que resta del imperio romano, los do Império Romano, hierro, dos pés de ferro, dedos de hierro, com os seus dedos de ferro e de barro também. y E hierro y barro cocido es ferro lo que e queda barro é o que del reino de los gentiles. resta do reino dos Y gentios. por eso E por isso, la segunda venida de Cristo a será lo que segunda le vinda pondrá de Cristo será o que colocará fin fim al imperio de los ao gentiles. império dos La gentios. piedra no cortada de manos A es pedra la não cortada por mãos venida de Cristo é a vinda de Cristo a su iglesia
a sua igreja en el día postrero, a no la edad último dia, de oro de la iglesia, a la edad de para a piedra, era de ouro da igreja, a era de pedra angular, o no cúspide cume ou de la topo escalera que vio Jacob. da escada que Jacó viu no seu sonho. Desde ahí es que Dios le Desde hablará aí é que Deus falará al pueblo hebreo también, ao povo hebreu também, bajo los ministerios de los dos sob olivos, Moisés, o ministério das duas oliveiras, o ministério de Moisés e Elias de Zacarias, capítulo 4, versículo 11 al 14, ao 14, e Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 1 al 14. ao 14. Desde ahí será la manifestación de Dios. Desde aí será a manifestação de Deus para o último dia, Cuando Israel vea quando Israel al Mesías viniendo a la vir iglesia del o Señor Messias vindo à igreja do Senhor Jesus Cristo, dirá: Este é aquele que nós estamos esperando. Cristo, pero él en su segunda venida Mas viene por ele, la em sua iglesia segunda vinda, vem pela sua igreja, primeiramente, para darle la fe para ser dar a transformados fé y para serem transformados e levados com Cristo à ceia de las bodas del das Cordero. bodas do Cordeiro. Tudo isso acontece La escalera que vio Jacob, na escada que Jacó viu, que es la iglesia del Señor, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que casa de Dios y puerta del não é cielo. outra coisa senão casa de Deus e porta do céu. Luego se revelará Em seguida se revelará a los judíos aos judeus, desde esa edad de piedra angular desde essa era de pedra angular como a pedra de ângulo não cortada, que vio el profeta Daniel. que o profeta Daniel viu En el capítulo 2, e o rei Nabucodonosor viu no capítulo 2, versículo 30 ao 43. por tanto, Portanto, estando nosotros estando nós ya já fuera de las 7 edades de la fora iglesia, das 7 eras da igreja, nosotros en la estando nós na etapa de piedra angular, de pedra angular, oro de la iglesia, a era de ouro da igreja, a era do lugar santíssimo, desse templo espiritual que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, en la escalera, representada na escada que Jacó viu, sabemos que el reino de los sabemos gentiles que o reino dos gentios se va a ir destruyendo irá gradualmente. ir se destruindo gradualmente. Está Está decayendo mucho el reino de los gentiles decaindo muito o reino dos en todas las gentios naciones. em todas as Algo nações. está pasando, Algo está acontecendo no programa de Deus. algo grande Algo grande que vio el rey que Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor viu también e também el profeta Daniel. o profeta Daniel. Nabucodonosor vio Nabucodonosor viu principio y fin o princípio e del fim reino de los gentiles. do reino dos gentios. Daniel lo vio también Daniel o viu também e interpretou o sonho al rey Nabucodonosor. ao rei Nabucodonosor. También Daniel tuvo visiones. Também Daniel teve Allá por visões. el capítulo 7 de Lá pelo capítulo 7 Daniel, e 1 de Daniel, en donde onde vio también esos viu imperios também esses que impérios forman la imagen que que vio formam a el imagem, rey Nabucodonosor. a estátua que o rei Nabucodonosor viu e Explicó explicou que en el tiempo de estos reyes Dios que levantó un no reino tempo destes reis, Deus levantou um reino que não será jamais destruído. Ese será el reino del Mesías, Esse será o reino do Messias, el reino que permanecerá para o siempre. reino que permanecerá para sempre. Y ese reino tendrá por capital E esse reino terá por capital Jerusalém, y como trono e como trono, el trono de David. o trono de Y Davi, como reino e como reino, el reino de David. o reino de Davi, Y como rey e como rei, al hijo de David. o filho de Davi. Veamos aquí Vamos ver aqui, en el capítulo 7, no capítulo 7, el capítulo 7 de Daniel, capítulo 7 de Daniel, encontramos
capítulo 7 de Daniel, capítulo 7 de Daniel, verso versículo 9 en adelante, dice, estuve 9 mirando em diante diz: E continuei olhando até que foram postos uns tronos un e anciano de días, um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, pelo de su cabeza e o cabelo da como sua la cabeça lana como limpia. lã Su reino, puríssima. su trono llama O de seu fuego, trono era las de ruedas chamas de del fogo, mismo fuego com rodas de ardiente. fogo ardente. Un río de fuego procedía Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. se sentó Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. entonces miraba a Então, causa estive olhando por causa da voz das grandes palavras que hablaba el que cuerno, provinha do chifre. miraba hasta Estive que la cabeza de la olhando bestia até que o animal foi morto, fue e o seu destrozado corpo desfeito y entregado para e ser entregue para ser queimado en fuego. pelo fogo. Pelo fogo. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. tapas, Essas são los gentiles, as etapas do reino dos que llega a gentios, su final en los que bienes. chega ao seu final nos pés de ferro e de barro. Yo miraba en la visión de la noche, Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi venía, que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. es la venida Essa é a vinda del Hijo del Hombre, do Filho do Homem. de San Mateo capítulo 24. De São Mateus, capítulo 24, versículo 27 em diante. Como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Miraba yo en la visión de la noche, Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu, con las nubes del cielo, e vi que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Hijo de Hombre siempre E lembrem que se Filho do Homem sempre se refere a profeta, en donde Dios siempre se manifiesta en un onde Deus sempre se manifesta num profeta. que vino hasta el anciano de días Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. y le fue dado dominio, Foi-lhe gloria dado o domínio, y reino, a honra para que e o todos los reino. pueblos, Todos os povos, nações e línguas o adoraram. su dominio es O seu domínio eterno, é um domínio eterno que pasará. não Su passará. reino uno que, E o seu reino, o único que não será destruído. o sea, Ou seja, que en este tiempo final, que neste tempo final, el reino de los gentiles, quando o reino dos gentios terminar nos pés de ferro e de barro, quando sea destruido, for destruído, el reino de Dios o reino de Deus comenzará. El começará. reino milenial O glorioso reino milenial comenzará começará. y el trono E o trono estará en Jerusalém, Jerusalén, estará em Jerusalém. y su reino E o seu reino será el reino de David, será o reino de Davi. y su rey será el hijo E de o David. seu rei será o filho de Davi. Por lo tanto, esa es la bendición que viene para los judíos, Portanto, essa é a bênção que vem para os judeus neste tempo final, cual para o qual tendrán que ver terão que ver e ouvir al Dios de Abraham, de Isaac y de ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó la manifestado cúspide de la montaña, no cume en da la montanha, cúspide de la casa de no Dios, cume da casa de Deus, en la parte alta de la na escalera, parte alta da la escada, piedra angular en el que é a era de pedra angular, no último dia, onde Deus se manifestará em toda a sua plenitude operará los ministerios de Moisés y e Elías, operará o ministério de Moisés e Elias neste tempo final para chamar e juntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Isso é o que fará Dios, Deus por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo, através de seu Espírito, o Espírito Santo, final.
neste tempo final. Y ahí será donde E aí será onde Israel la verá venida del Mesías a vinda do Messias, a vinda do Senhor, bendecir a Israel, para abençoar Israel e para a los creyentes en Cristo, dar a fé aos crentes em Cristo, a fé transformados para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. y eso lo hace todo el ángel E isso tudo faz o anjo que estará sellando que estará selando las tribus de as Israel, tribos las tribus de Israel, as 12 tribos de Israel. Eso lo hace el E ángel isso faz o anjo do pacto, que le apareció a Moisés, que apareceu a y Moisés. por medio de Moisés E através de Moisés le ordenó al pueblo ordenou ao povo hebreu todo para su liberación. tudo para a sua liberação. Usó a Moisés, Usou a Moisés, que Moisés se manifestou em Moisés, se velou em Moisés, libertou al pueblo o hebreo povo hebreu de la esclavitud. da escravidão. Moisés, Moisés, en el capítulo 3, no capítulo 3, cuando se encuentra quando se encontra con el ángel del pacto, com o anjo do pacto, Moisés quiso saber algo Moisés quis saber algo relacionado a Dios relacionado a Deus y su nombre. e o seu nome. Capítulo 3 del Éxodo, Capítulo 3 de Êxodo, verso 13 en adelante dice, versículo dijo Moisés a Dios, 13 em diante diz: Então disse Moisés a Deus: Quando eu for aos filhos de Israel y les digo, e lhes disser: el Dios de vuestros padres, O Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: Qual é o seu nome? Responderé. Que lhes direi? Respondió Dios a Moisés, Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. y dijo, Disse mais: a los hijos de Israel. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Además dijo Dios a Moisés, Disse Deus mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: el Dios de vuestros O Senhor Deus de vossos pais, padres, de Isaac y de o Jacob, Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me ha enviado a vosotros. me enviou a vós. Este es mi nombre para siempre. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Y en el capítulo 6 E no capítulo 6, también nos habla, também nos fala, le habla a Dios a Moisés Deus fala a Moisés y le dice, e diz: Jehová respondió a Moisés, Então disse o Senhor a "Ahora verás Moisés: lo que yo haré, Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque con mano fuerte por causa da minha poderosa mão os deixará ir, y con mano fuerte por causa da minha poderosa mão os lançará fora da sua terra. habló todavía Dios a Moisés y le dijo, Disse mais Deus a Moisés: Eu sou o Senhor. y apareció Abraham Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó, Dios omnipotente, como Deus mas en mi Todo-Poderoso. nombre, Jehová, Mas pelo no me meu dio a nome, conocer o Senhor, não lhes fui conhecido. Y en Éxodo capítulo E 23, em Êxodo, no capítulo 23, dice, versículo 20 em diante diz: he aquí, yo envío mi ángel delante de Eu ti para que envio o guarde meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. guárdate delante de él, Guarda-te diante dele e ouve a sua no voz. seas rebelde, Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, porque mi nombre pois está nele está o meu nome. Pero si en verdad oyeres mi voz, Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, del Fereceo, aos ferezeus, del Cananeo, aos cananeus, del Heveo y del aos Jebuseo, heveus e aos jebuseus, a los cuales e yo haré destruir. eu os destruirei.
Y no te inclinarás a sus dioses. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, Harás con ellos nem como farás hacen, conforme as suas obras, como ellos hacen. Ni harás con ellos como ellos hacen. nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente Quebrad, e quebrarás totalmente quebrarás de todo sus estatutos. as suas colunas. Mas Jehová vuestro Dios, mas a Jehová vuestro Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele Dios bendecirá tu pan abençoará o vosso pão y tus aguas. e a vossa água. Yo quitaré toda enfermedad. Tirarei do meio de vós Son as enfermidades. bendiciones para Essas são bênçãos para Israel Israel, al hacer como Dios ao fazer como Deus diz y al seguir e al seguir ángel del pacto, o anjo do pacto, que es que é Dios Deus en su cuerpo angelical, em seu corpo angelical, manifestándose como columna de se fuego manifestando como coluna de en fogo diferentes ocasiones, em diferentes ocasiões e em outras ocasiões aparecendo como un hombre de otra dimensión, como um homem de outra dimensão, um anjo de otra dimensión. de outra dimensão. Por ejemplo, tenemos el caso Por de exemplo, Josué. temos o caso de Josué. En el caso de Josué, No caso de Josué, el ángel del pacto, o anjo do pacto, vean cómo le apareció vejam como apareceu en el capítulo 5, no capítulo 5, verso 13 versículo 13 al 15. ao 15. Estando Josué cerca de Jericó, Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Josué, yendo hacia él, Chegou-se Josué a ele e ¿eres perguntou-lhe: de los nuestros? És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Respondeu ele: Não, Mas como príncipe del mas ejército venho de Jehová. agora como príncipe do exército do Senhor. Entonces Josué, Então Josué postrándose sobre se su rostro en tierra, prostrou sobre o seu rosto em le terra adoró, e o adorou. y le dijo, ¿qué dice E mi perguntou-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Señor? Y el príncipe del ejército de Jehová, Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar Descalça donde as estás, sandálias de teus pés, pois o lugar em que estás é santo. y Josué E Josué así lo hizo. fez assim. Aquí el ángel del pacto le aparece Aqui, o anjo do pacto como aparece príncipe del ejército como príncipe do exército de Jehová de los ejércitos. do Senhor dos exércitos. Como príncipe del ejército de Jehová, Como príncipe do exército do apareció el Senhor, ángel del pacto, lhe apareceu o anjo do cual pacto, también le había que aparecido a Moisés também tinha aparecido a Moisés en otra ocasión, em outra ocasião, de espalda. de costas, Moisés vio la espalda, e Moisés viu as como la costas, espalda de un varón, la como espalda de un as varón. costas de um homem, de um varão. En el ángel del pacto, Deus passou no anjo do pacto. Lembrem que o anjo do pacto é o corpo angelical de Deus, é a imagem do Deus vivente, teofanía de Dios. é a teofania de Deus. Como todo ser humano también, Como todo ser humano também teofanía, tem a sua teofania, cuerpo es ou seja, seu corpo espiritual. espíritu de la persona, es O un espírito da pessoa é um cuerpo de corpo, otra dimensión. mas de outra Así dimensão. el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es Assim, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é um corpo angelical de outra dimensão. Pode aparecer em forma de luz ou pode aparecer em forma de um anjo, de um homem de outra dimensão. Ese es Esse é nada menos nada el ángel menos del pacto, el príncipe que o anjo do pacto, o de los príncipe ejércitos celestiales, dos exércitos el celestiais. por medio del cual Dios É creó, através do qual Deus criou todas as coisas. É o Verbo era con Dios y era Dios. que estava com Deus e era Deus. Es el verbo que E é o Verbo en que, su primera venida se hizo em carne sua primeira vinda, se fez carne en la persona de Jesús. Es na pessoa de Jesus. É Jesus, el portador o portador
del ángel del pacto encarnado, do anjo do pacto encarnado, o Verbo encarnado, que se creó que un cuerpo criou para si um corpo en el vientre de María cuando no hizo ventre de Maria, María el Espíritu quando Santo, fez sombra sobre Maria, o Espírito Santo criou uma célula de vida que se multiplicou, célula sobre célula, e foi formado el cuerpo assim formado o corpo de Jesus, de la Virgen María. que nasceu através da Virgem Maria. Él es el heredero del trono, Ele é o herdeiro do trono, heredero al reino de, o herdeiro ao reino de y Davi, heredero e herdeiro de todo el territorio de Israel. de todo o território de Israel. Es É nada menos nada menos que el Mesías príncipe en su do primera que o Messias príncipe na sua primeira vinda. venida vendrá. E na sua segunda vinda virá estabelecer o reino. Lo encontraremos en la cúspide de O la encontraremos escalera, en la edad de no piedra topo, no cume da escada, na era de pedra angular, no último dia. Aí será a manifestação plena do anjo do pacto. el ángel O anjo que ya habrá juntar y sellará 144 que chamará, juntará e selará 144 mil hebreus, mas antes a su iglesia, completará sua igreja, tiempo final en medio neste del cual tempo final, no meio do qual se manifestará como león de la tribu de Judá, em sua vinda como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, la llave de David, virá com a chave de Davi, para establecer el reino estabelecer o reino de Deus na terra, en medio no meio de los judíos. dos judeus. Territorio de los judíos será Território dos judeus será o Distrito el Federal reino del Mesías. do reino do Jerusalén Messias. será la capital, Jerusalém será a no capital, solamente de Israel, sino não de somente de Israel, mas do mundo inteiro. y todo Israel, E todo Israel, todo o território de Israel será o Distrito Federal do reino mundial. mundial do Messias. Ahí estará la bendición grande para los judíos. Aí estará a bênção grande para os judeus. Aí será que os judeus receberão a paz, imperecível a paz, Será que o conforme Messias a Isaías capítulo 9, trará conforme Isaías capítulo para que 9. venga la paz. Para que venha a paz, tem que vir o príncipe de paz, que é o Messias príncipe, aos hebreus. Fora disso, Israel no tendrá paz. Israel não terá paz permanente. Por lo tanto, la única esperanza Portanto, a única esperança de Israel que Israel tem é a vinda do Messias. no hay otra esperanza para Israel. Não há outra esperança para Israel, para o qual Primero verán a Elías primeiro verão Elias viniendo, vindo, proclamando la paz imperecedera, proclamando a paz imperecível, preparando el pueblo para preparando la o venida del povo Mesías. para a vinda do Messias. E Conoceremos a Elías conheceremos Elias, porque virá falando da paz permanente para Israel. E vendrá el ministerio de Moisés también. virá o ministério de Moisés também. Portanto, habrá un profeta como Portanto, haverá um profeta como Elias e um profeta como Moisés. Elías. Y luego veremos E então veremos al Mesías o Messias en su venida. em sua vinda. Todo ese Todo esse es el é o tiempo mistério para o tempo final, para a igreja do Senhor Jesus Cristo e para final, el pueblo o hebreo. povo hebreu. Porque ambos os povos estão esperando a vinda do Messias. Estão esperando a vinda de Moisés e estão esperando a vinda de Elias. Portanto, estamos no tempo final para os crentes em Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. A era messiânica começou faz tempo. Ao final das 7 eras, é que começa a era messiânica para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a era da pedra angular. Para os judeus, começará essa era messiânica quando ouvirem e a era messiânica no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E,
E para os judeus haverá 3 anos e meio de ministério do Espírito Santo através, operando os ministérios das 2 oliveiras, o ministério de Moisés e Elias. E haverá intervenção divina dos arcanjos Gabriel e Miguel com seus exércitos a favor do povo hebreu. Aí estará a defesa para os judeus. Aí estará as bênçãos para os judeus e também para os crentes em Cristo. Israel está esperando a vinda do anjo do pacto. A vinda do anjo do pacto será nada menos do que a vinda do anjo de Deus, ou seja, do Espírito Santo, que é a imagem do Deus vivente, manifestada no último dia na era de pedra angular, e daí passará aos hebreus, para o qual o Espírito Santo estará operando os ministérios de Moisés e Elias. Lembre que é o Espírito Santo quem opera os ministérios. Isso o mostra para falar a Israel, sempre operou. O Espírito Santo, os ministérios correspondentes a cada profeta. Em Zacarias, no capítulo 7, nos mostra um quadro claro de como Deus opera através de seu Espírito, através dos profetas. Vamos a leer capítulo 7, verso 11 en adelante. Vamos ler capítulo 7, versículo 11 em diante de Zacarias, onde diz: Eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Através dos profetas, era que Deus, através de seu Espírito, falava ao povo. Deus, através de seu Espírito, através dos profetas, era que falava. Ou seja, Deus através de sua teofania, Deus através da sua imagem, que é o seu corpo angelical, falava através dos profetas ao povo. Quem não queria escutar o que cada profeta de Deus falava ao povo, não queria escutar o que o Espírito Santo estava falando da parte de Deus. Mas a bênção é para quem escuta a voz de Deus através do anjo de Deus, do anjo do pacto. Esse é o anjo que neste tempo final virá selando as 12 tribos de Israel. Virá selando 144.000 com o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo. Virá selando com o Espírito Santo a 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Essa é a bênção que há assinalada para o povo hebreu para este tempo final. E em seguida será estabelecido, introduzido o reino de Deus, o reino de Davi, e em seguida, mais adiante, será estabelecido o reino de Deus na terra, que será a restauração do reino de Davi e trono de Davi, porque foi feita a Davi a promessa de que não faltaria um que se sentasse no trono de Davi,
Por tanto, el Mesías príncipe, Portanto, o Messias como hijo de príncipe, David, como filho de Davi, es el rey de é o rei de Israel. es el rey prometido É para o rei prometido sentarse en el trono de para David. se sentar no trono de Davi. Postrero, No último dia, en la parte de la cúspide na de la parte escalera, do cume, do topo da escada que Jacob, Jacó viu capítulo 28. no capítulo 28 de Gênesis. Por tanto, Portanto, Israel, Israel, los judíos, os a judeus, ver la venida del Hijo del verão Hombre, la venida a del vinda do Filho do Homem, a vinda do Senhor, ángel del pacto, a vinda do anjo do pacto vindo à sua igreja este es el que e nosotros dirão: estamos esperando. Este é aquele que nós estamos esperando. La pregunta será, ¿por qué allá? A pergunta será: por que lá? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é casa de Deus e porta do céu. Y E, con la muerte de Cristo, com a morte de la Cristo, semana número 70, a la semana número 70, que é a semana messiânica, se deteve para os judeus. y entraron los gentiles, E entraram os gentios, cristianismo, o cristianismo entrou, y al completarse e ao se completar Señor Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o grupo hijos e hijas de Dios, dos filhos e filhas de Deus, luego em seguida, transformación, virá a transformação de todos estes crentes em Cristo que estarão vivos. y los que murieron E serán resucitados aqueles en que morreram serão ressuscitados em corpos glorificados, e todos serão jovens, serán serão personas con vida pessoas eterna física, com vida eterna física em corpos glorificados. y E Israel Israel abrirá los ojos en ese tiempo abrirá os olhos neste tempo, lhe serão abertos os olhos, y e será restaurado Israel, Israel será restaurada e o reino de Deus será restaurado a Israel, e o reino de Davi restaurado, y se sentará en el e trono de David, se sentará no trono de Davi, prometido el Mesías príncipe, o rei prometido, o Messias príncipe, no último dia, para gobernar para governar, reinar sobre Israel e sobre todas as nações. será el tiempo de gloria para Será o tempo de glória para Israel, o tempo en que Israel em que Israel tendrá terá la bendición a bênção de tener al de gobernante ter mundial más grande de ao toda la maior governador mundial de toda a história, ao Messias príncipe, o filho de Davi, historia, lo cual fue o qual tipificado foi en Salomón tipificado em Salomão y también en e David. também em Davi. Por tanto, Portanto, Israel vendrá a ser la capital Israel se tornará a capital do mundo, de Jerusalén. e Jerusalém Tendrá terá la Casa Blanca, a Casa Branca, como hoy en día le dicen a como hoje em dia dizem a todos a los países, quase todos os países, Congreso, ao seu le congresso, llaman la Casa Blanca. ¿Dónde está el presidente? chamam de a Casa Branca. Onde está o presidente? Corrijo, ¿dónde está el presidente? Le Corrijo. Onde está o presidente? Chamam de a Casa Branca em muitos países. ponen otro nombre, Em outros colocam outro nome, mas na maioria, la Casa Blanca. muitos chamam de a Casa Branca, como na América do Norte Y quizás otros países. e talvez outros países. Cada Le país coloca el nombre que quiera. coloca o nome que quer. Esperamos Esperamos ver algún día ver algum dia se llamará como se chamará el lugar donde estará o lugar onde estará o rei, el palacio del rey del o palácio do rei, reino milenial do reino milenial, Mesías. do reino do Messias. La capital sabemos que será A Jerusalén. capital sabemos que será Jerusalém, e o Distrito Federal sabemos que será todo o território de Israel. Y el que tendrá Que, más adelante, aquele que tem agora e o que terá mais adiante, porque será estendido. conforme el mapa Porque, conforme o Dios mapa dio, que Deus deu, el territorio más grande o maior território do que o que tem atualmente. muchas naciones Muitas nações serán unidas, serão unidas a esse reino. otras naciones desaparecerán. Outras nações desaparecerão. Por tanto, será Portanto, la nación más rica del planeta Tierra
será a nação mais rica do planeta Terra, Israel, no reino do Messias, e com o privilégio la de capital ter a capital del reino do reino y el distrito federal del reino, e o Distrito Federal do Reino que também. es lo más importante. O que é mais importante como território? Capital, porque ahí Capital, está la Casa Blanca, porque é aí que está a Casa Branca ou presidencial, a Casa Presidencial ou Casa do Rei. y desde ahí gobernar el rey. E desde aí governará o rei. Aí estará o palácio, aí estará o trono. Y todos E los países, todas las naciones traerán todos os países, todas as nações trarão sua glória e honra a Jerusalém. sus tributos. Seus tributos. ¿Cuánto será? ¿Un 10%, Quanto será? 20%? 10%, 20%? Lleguemos. Vamos deixar que Los diezmos también, cheguemos, porque pagará os dízimos sus também. ofrendas también, E suas ofertas sus também. impuestos también. E os seus Y el que no lo impostos haga também. dice que no E lloverá quem não fizer, diz que não choverá sobre o seu sobre país, su nación. sobre sua Eso nação. está por el capítulo 14. Isso está pelo capítulo 14 de Zacarias. Así es que Assim que viene la era mesiánica para Israel. vem Muy a era messiânica para Israel muito em breve. Cuando Quando Israel Israel ve y reciba el Mesías, veja e receba o Messias, aí lhe começará a era messiânica. Aí lhe começará, le comenzarán los 3 años y medio começarão os 3 anos e meio que que para Israel, para Israel será de bênção, mas para o mundo inteiro serão os juízos divinos vindos sobre a raça humana. será el día de Será o venganza dia de vingança do nosso Deus, y será e será o tempo de aperto para Jacó, pues tratarán pois tentarão destruir Jacó, mas Deus estará com Israel. ahora lo importante es Agora, o importante é saber que o anjo de Apocalipsis 7 de Apocalipse 7 es el Espíritu Santo é o Espírito Santo manifestado no último dia para 144.000 hebreos. selar 144 mil hebreus, selá-los com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo. Y ellos, E eles, el mensaje, a mensagem do anjo do pacto, el ángel que viene sellando lo extenderá o anjo que vem selando, a todas las naciones. estenderão a todas as nações. Ha sido para mí un privilegio grande Foi para mim um privilégio grande estar con ustedes, estar com vocês, amigos y hermanos amigos e irmãos presentes e aqueles que de estão otras naciones. em outras Si hay nações. persona que todavía no ha recibido Se há alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, estos momentos y estaremos orando pode fazer nestes momentos e oraremos por você, para que Cristo receba em seu reino, o perdoe e com seu sangue o limpe de todo pecado e lo bautice con Espíritu Santo o y fuego, batize com Espírito Santo e fogo e produza em você o novo nascimento para o qual pode passar à frente, aí onde você se en la encontra, iglesia na igreja o auditorio donde se ou auditório onde se encontre, pasar al frente para pode passar à frente para la oración que esteja incluído na oração que faremos. ustedes allá en Puerto Rico, ustedes Vocês aí em Porto Rico, vocês aí na Venezuela, vocês no Peru, vocês aí no Equador, vocês aí en Argentina, ustedes na allá Argentina, vocês aí no Uruguai, vocês aí no Paraguai, vocês aí na Bolívia, allá en México, vocês aí ustedes allá no en México, vocês aí na Nicarágua, vocês aí em Honduras, vocês aí Salvador, em El Salvador, Panamá, vocês aí no Panamá, en Guatemala, vocês aí na Guatemala, ustedes allá en Norteamérica, vocês aí na América do Norte, ustedes allá vocês aí en Costa Rica na Costa Rica y en las demás naciones e nas demais nações, pueden continuar viniendo podem continuar vindo de Cristo para que aos Cristo pés de reciba Cristo su para reino. que Cristo os receba em seu reino e em breve complete a sua igreja A los e judíos. se torne aos judeus. Vamos con nuestros Vamos rostros inclinados, com nossos rostos inclinados, puestos todos de pie, todos em pé, para hacer la oración por todos los que para están viniendo. fazer a oração por todos aqueles que estão vindo aos pés de Cristo, nosso Salvador. As crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo para que Cristo os receba em seu reino. Oremos.
Oremos. Pai nosso que estás nos céus, venha a Ti com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como Salvador. Receba-os em Teu reino, te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora todos repitam comigo essa oração. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação de Teu Evangelho e nasceu Tua fé no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda e creio, Senhor, de todo o coração, em Teu nome, como único nome no qual podemos ser salvos. Creio em Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito de um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti e de Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo, perdoe os meus pecados, e com Teu sangue me limpe de todo pecado, e me batize com o Espírito Santo e fogo, e produza em mim o novo nascimento. Quero nascer de novo. Quero entrar em Teu reino. Quero viver eternamente contigo em Teu reino. Torne uma realidade em mim a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Te rogo, no Teu nome, em Teu nome glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora, perguntarão aqueles que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião: quando podem me batizar? Porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, bem podem ser batizados e que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. O batismo em água não tira os pecados. É o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado. Quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, morre para o mundo. Quando o ministro submerge nas águas batismais, tipologicamente está sendo sepultado. E quando é levantado das águas batismais, está ressuscitando a uma nova vida, a vida eterna com Cristo em seu reino eterno. Portanto, bem podem ser batizados e que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Aqui, desde Jerusalém, saudações para todos, que Deus os abençoe grandemente a todos e que em breve se complete a Igreja do Senhor Jesus Cristo para que o Espírito Santo possa se tornar aos judeus que tanto necessitam para receber a bênção assinalada e o chamado dos 144.000 hebreus 12.000 de cada tribo, que são as primícias do povo hebreu, que são os escolhidos do povo hebreu para uma bênção muito especial que Deus tem para eles. Continuem passando uma tarde feliz cheia das bênçãos de Cristo nosso Salvador.